Olha, no dia 16 de março de 2006, o Lula estava num dia assim, sabe quando te dá um brilho assim? Porque foi o dia que ele indicou o ministro Ricardo Lewandowski ao STF, é 16 de março de 2006. E aí, o Lewandowski pensa num cara que vai pra cima dos fascistas hoje em dia. E o que aconteceu? Teve uma ação no STF que estava pedindo na verdade exigindo que o governo Bolsonaro não pedisse prescrição médica para vacina de crianças. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro, depois de muita pressão, disse que ia vacinar as crianças, mas só com prescrição médica. E que a vacinação não seria obrigatória, e aí fez várias portarias para proibir escolas, proibir tudo de exigir a vacinação para as crianças. O que aconteceu? Chegou no STF e chegou na relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. E o Lewandowski deu prazo para o governo Bolsonaro dar a versão dele, porque o STF obrigatoriamente recebe um requerimento e dá prazo para a defesa e para a Procuradoria-Geral da República para eles se manifestarem. Ok, o prazo acabava dia 5. E aí, o governo Bolsonaro foi avisado que não interessa o que eles escrevessem no documento, era inaceitável que pedisse prescrição médica para vacinação infantil. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ok, o que aconteceu? Poucas horas antes de acabar o prazo, mas poucas horas mesmo, o governo Bolsonaro editou uma nova portaria dizendo: não, nós vamos vacinar criança agora a partir de janeiro. Vamos já, nessa semana, mostrar qual vai ser o Plano Nacional de Imunização Infantil e não vai precisar de prescrição médica. Pronto. E quanto ao passaporte vacinal, aí isso a gente sabe vai ser uma briga depois lá no STF. Eu vou te dar um spoiler. Vai ter briga, a gente vai se irritar, eu vou me irritar, você vai se irritar, mas no final o STF vai decidir que cada escola, cada instituição decide se vai exigir ou não. E aí eu vou te falar, todos vão exigir e as crianças serão vacinadas. Péssimo dia para o Bolsonaro. Só que enquanto isso, o Bolsonaro resolveu atacar o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e dar mais alguns tiros no próprio pé. Bolsonaro voltou a falar mal das urnas eletrônicas. Me fez ameaças ao TSE usando o Ministério da Defesa, o ministério de um dos maiores bandidos que já nasceu em solo brasileiro. O nome dele o sobrenome dele começa com B de Braga. E ele é neto de alguém, porque o nome dele é Braga Neto. Esse é o ministro da Defesa e com o apoio dele, o Bolsonaro voltou a fazer ameaças ao Tribunal Superior Eleitoral e ao pleito eleitoral. Vou explicar tudo isso aqui, briga do Bolsonaro com os ministros do STF e do TSE, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver o STF e o TSE enquadrarem bem enquadrado o Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque aqui, que a gente faz oposição todos os dias. Aqui eu mostro a cara. Também inscreva-se nos outros canais de esquerda, porque os youtubers de esquerda são muito corajosos. É difícil a pessoa mostrar a cara no meio de um governo fascista que persegue a todos. Por isso, vale a inscrição. A inscrição é de graça. E no primeiro comentário eu também deixo as minhas outras redes sociais. Inscreva-se lá, porque a gente está sendo censurado toda hora. O YouTube desmonetizou o canal do Samuel Borelli, só para você ter um exemplo. Você fala, Thiago, mas se desmonetizou, a gente apoia, mas mesmo assim é muito, a pessoa perde muito. O meu perfil no TikTok foi censurado, eu não posso publicar por 3 dias, e aí vem um aviso que da próxima vez eu serei censurado para sempre, com 250 mil inscritos, só para você ter ideia. Tem vídeo lá, o último vídeo meu foi assistido por mais de 1,5 milhão de pessoas. Não se pode criticar o Bolsonaro nas redes. Já tive 2 twitters deletados por criticar o Bolsonaro, enquanto isso os bolsonaristas ficam lá falando mal de vacina, inventando fake news, e ficam impunes. Só para você ter ideia, por isso é importante se inscrever. Agora, vamos falar da guerra Bolsonaro-STF, que é para isso que você veio aqui, né? Olha só, primeiro, o caso do Lewandowski. O Bolsonaro foi avisado que o Lewandowski ia impor uma dura derrota ao Bolsonaro. E aí, o governo ficou naquela, sabe, entre a cruz e a espada? Ou o governo Bolsonaro tentava argumentar e perdia no STF, ia ser uma derrota para o Bolsonaro, para todo o eleitorado. Vamos lembrar que 86% da população é a favor de se vacinar as crianças. Olha, é uma porcentagem altíssima. E aí vamos, de novo, lembre-se, são milhões e milhões de crianças no Brasil. Essas crianças têm pais, têm mães, têm tios, têm tias, têm avós, que é gente que fica irritada com o governo do Bolsonaro porque sabem que as aulas vão começar daqui a poucas semanas, as crianças não estão imunizadas, as crianças podem pegar Covid, podem passar para os mais velhos e não é nem esse o problema. As crianças, pode acontecer alguma coisa e um anjinho, uma criancinha morrer, como
morreram já mais de 3 mil crianças na pandemia no Brasil. O Brasil é o país com mais mortes de crianças na pandemia. Mais do que isso, a Omicron está causando uma coisa nos Estados Unidos que nenhuma outra variante causou. Triplicaram as internações por internações de crianças em hospitais nos Estados Unidos. E eles estão tentando entender o motivo, porque a Omicron não está pegando tão forte, não está matando tanta gente. Porém, o que está faltando, e é isso aí no mundo inteiro, são dados para saber. Isso é por conta, isso também acontece entre os não vacinados, a Omicron mata menos do que as outras variantes, ou não? Não está matando porque a maioria das pessoas estão vacinadas, então a maioria das pessoas não morrem. Faltam alguns dados sobre isso, mas um dado que já se tem é que crianças, e as crianças não estão vacinadas, nos Estados Unidos está começando agora a vacinação, mas demora 15 dias até a vacina começar a fazer efeito. Então quem está sendo vacinado agora pode pegar Covid e ir para o hospital nos próximos 15 dias, como se nem tivesse sido vacinado, para você ter ideia. E lá eles têm esses dados, ó. Tem mais internação de criança, 3 vezes mais do que em qualquer outro momento da pandemia. E agora que o número de casos está batendo recorde nos últimos 4 ou 5 dias consecutivos, o que acontece? A tendência é que aumente o número de internações de crianças nos próximos dias. Só para você ter ideia. Aí, o Bolsonaro vai comprar essa briga? Não vai. Não comprou. Você acovardou. Simplesmente mudou lá a portaria e disse que vai anunciar as datas da vacinação, que será ainda em janeiro, intervalo entre uma dose e outra de 8 semanas. Vamos lembrar, deveria já ter começado a vacinação em dezembro, antes do Natal, para as crianças já irem para as festas de família no Natal vacinadas. Não começou porque o Bolsonaro se recusou. Então, desde mais ou menos uma semana atrás, 2 semanas atrás, todas as crianças que morreram daquele momento em diante, aí você pode dizer, é culpa direta de Jair Bolsonaro. Então, se morreram nas últimas 2 semanas 15 crianças por Covid-19, você saiba, Bolsonaro assassinou 15 crianças inocentes. É isso, assassinato. Estariam vacinadas se o governo tivesse liberado as vacinas antes. Se não tivessem vacinadas e morressem mesmo assim, aí você podia culpar os pais que não vacinaram. No caso, os pais não tiveram escolha. Tá. Aí, Bolsonaro irritado, já sabendo que ia perder, ele deu entrevista. Saiu do hospital, deu entrevista, estava irritado com o negócio do Lewandowski e baixou o Bolsonaro verdadeiro na entrevista dele. O que ele falou? O Bolsonaro falou que tem gente do Ministério da Defesa dentro do TSE. O TSE convidou as Forças Armadas para participarem do processo eleitoral. Ok, o Ministério da Defesa começou a fazer uma série de requerimentos quanto à segurança da urna eletrônica para o TSE. O Bolsonaro disse que está esperando a resposta do TSE, mas que se a resposta for negativa, aí o TSE vai ter que mudar em sim ou sim, ou seja, vai ter que mudar nem que seja na marra. E que o Ministério da Defesa está trabalhando nisso. O Ministério da Defesa é o Braga Neto. Braga Neto é aquele ministro criminoso. Pensa num cara criminoso, num lixo. É ele. O Braga Neto, ele é o ministro da Defesa que ameaçou o Supremo Tribunal Federal pouco antes do 7 de setembro. Ele falou que estava esticando a corda, falou um monte de coisa. Até no episódio em que a CPI da Covid prendeu lá o coronel, um coronel bolsonarista, o Braga Neto ameaçou o presidente da CPI, enfim, o Braga Neto é um dos mais fascistas do Brasil. Inclusive, há vários estudos mostrando o que se antecedeu ao bolsonarismo, né? Que o bolsonarismo é esse movimento de fascistas, e que mostram que o Braga Neto e o general Heleno e aquele pessoal que esteve na intervenção do Haiti, onde vários crimes foram cometidos, e eles passaram a odiar o Lula porque eles começaram a ser punidos pelos crimes que cometeram lá no Haiti, perderam promoções, foram transferidos, tudo mais, que ali, aquele grupo, por ódio ao Lula e ao PT, grupo de criminosos do Exército Brasileiro, eles começaram a bolar como é que eles iam fazer para chegar ao poder no Brasil. E aí eles foram fabricando um Bolsonaro. Já tinha o Bolsonaro ali, pegaram o Bolsonaro e foram fabricando o Bolsonaro. Tem vários estudos mostrando isso. Tá, ou seja, o primeiro fascista, antes do Bolsonaro ser fascista como ele é, já tínhamos o Braga Neto e o general Heleno ali. Tá, o Braga Neto, ele colocou os generais ali da confiança dele, então imagina o lixo humano que ele está colocando dentro do Tribunal Superior Eleitoral para ver se as coisas estão certas. O Barroso, eu sei, você sabe, talvez você não saiba, saber agora, o Barroso é uma das pessoas mais covardes que já nasceram em solo brasileiro. O Barroso só tem alguma coragem quando é para perseguir petista. Para qualquer outra coisa, o Barroso é um covardão. Porém, quem será presidente do TSE durante a eleição não é o Barroso.
é um cara que é tudo, menos covarde. O nome dele é Alexandre de Moraes. E o Alexandre não vai deixar o Braga Neto pintar e bordar no TSE. Então o Bolsonaro ele tá dando tiro no pé porque ele tá dando entrevistas agora falando que não confia na urna eletrônica, falando que os votos serão contados seja como for, falando que o Ministério da Defesa, ou seja, um bandido chamado Braga Neto, não está confiando muito, tudo mais. E o Barroso deve estar se borrando de medo, dando um Barroso lá. O que acontece é o seguinte, o Alexandre de Moraes não. O Alexandre de Moraes vai responder, tudo mais, e o TSE, aí o pleno do TSE por 7-0, eles já decidiram. Se o Bolsonaro continuar com fake news contra a urna eletrônica, o Bolsonaro será tornado inelegível antes da eleição. Então, o Bolsonaro ele tá ali brincando em um terreno onde ele não deveria brincar, porque o aviso já foi dado para ele várias vezes. O que o Bolsonaro tá achando é o seguinte, que ele vai fazer crítica, vai começar a falar mal da urna eletrônica, começar a falar, na semana passada ele já falou que as pessoas votavam 17, e aí aparecia a foto do Lula, como é que podia, o Lula nem foi candidato. Olha o tamanho da mentira dele, o Lula nem foi candidato, como é que aparecia a foto do Lula em quem votava no Bolsonaro se o candidato era o Haddad? Tá, mas ele já voltou a mentir sobre a urna. Tem uma investigação em curso sobre mentiras do Bolsonaro contra a urna eletrônica. A punição maior nessa investigação é a inelegibilidade de todos os envolvidos. Aí eu tô falando de Bolsonaro, eu tô falando de vários generais que ajudaram o Bolsonaro a fazer aquela live de junho, quando ele xingou a urna eletrônica, falou um monte da urna eletrônica, ficou 2 horas e meia disseminando fake news contra a urna eletrônica, todos eles vão se tornar inelegíveis. O problema é o seguinte, a gente sabe que o TSE é uma corte política, não pense que eles vão julgar na letra fria da lei, não vão, eles são políticos, todos eles. O problema é o seguinte, o Bolsonaro, se ele ficar quietinho e calminho, é capaz do TSE simplesmente falar, ó, vamos fingir que essa investigação não acontece, vamos deixar isso para mais tarde, vamos te dar só uma advertência, ó, na próxima você vai ver, Bolsonaro. Mas, se o Bolsonaro continuar reincidindo no crime, uma hora o TSE chega e fala, ó, quer saber, ó, tá aqui as provas, estão aqui todas as provas, você está inelegível, você não participa de eleições por 8 anos. É isso que vai acontecer contigo, Bolsonaro. Então o Bolsonaro tá brincando. E sabe o que é o melhor? Que ele tá com raiva. O Bolsonaro está com muita raiva desde que ele foi pro hospital. As informações que tem é que quando o Bolsonaro foi pro hospital, ele falou pro médico que ele tava morrendo, que ele ia morrer naquele dia mesmo. Ele comeu camarão, não mastigou. Engraçado, né? Falaram tanto que o MTST tava comendo camarão, o Wagner Moura tava comendo camarão num acampamento do MTST. Não é o MST. O MST é o Trabalhadores Sem Terra. MTST são os Trabalhadores Sem Teto. E aí eles estavam comendo camarão, que inclusive o camarão hoje tá mais barato que a carne, porque a carne tá tão cara que até o camarão tá mais barato. E aí falaram que não podia, porque pra eles esquerdista não pode comer camarão. Esquerdista tem que morrer pra eles. Mas o Bolsonaro falou que almoçou peixe e engoliu o camarão sem mastigar. E aí ele ficou com dor, ficou com obstrução intestinal, teve que importar o médico da facada, pagar 1 milhão de um jatinho para o médico sair de Bahamas e ir para São Paulo. Ele falou que não é com dinheiro público, o médico falou que não estou sendo pago com dinheiro público. Quem vai pagar o jatinho? Quem paga a conta do hospital? É o Bolsonaro? Não. O Hospital Vila Nova Star vai ficar com 1 milhão de prejuízo? Não. Sabe quem paga? Eu e você. É com dinheiro público sim. O médico pode não cobrar a consulta do Bolsonaro, mas o jatinho quem paga somos nós. 1 milhão para fretar um jatinho para Bahamas para trazer o médico, porque ninguém pode tocar no Bolsonaro. Ninguém pode nem tocar no Bolsonaro e nem fazer exames no Bolsonaro. Ele só foi examinado quando o médico chegou. Ninguém pode nem abrir aqui para ver a cicatriz do Bolsonaro, só para você ter ideia. Aí o Bolsonaro estava irritado. Ele estava muito irritado, muita gente fez piada com ele. O Bolsonaro se irrita, ele fica o dia inteiro. Imagina o Bolsonaro no hospital sem fazer nada. Ele fica o dia inteiro nas redes sociais. O dia inteiro ele é viciado em Twitter. Por isso que às vezes eu falo, usa hashtag tal. Quem me segue no Twitter sabe. Pra você irritar o Bolsonaro, que ele vê aquilo nos trending topics, que são as hashtags mais utilizadas. Ele fica irritadíssimo. Ele lê as críticas. Eu adoro irritar o Bolsonaro. Pois bem, o Bolsonaro irritado foi lá, atacou o TSE. Vamos continuar irritando o Bolsonaro? Vamos fazer um pacto? Ainda mais se você tem Twitter. Se não tem, crie e siga-me lá. Mas se você tem, vamos fazer um pacto. Sempre que tiver alguma coisa que irrita o Bolsonaro, a gente compartilha e tudo mais, porque ele acaba vendo. E quanto mais ele se irrita, ele e os filhos dele, sabe o que acontece? Mais eles começam a brigar com pessoas da própria base bolsonarista e mais ele dá essas declarações
peitando o TSE. E aí é ótimo, porque ele vai dando tiros no pé. Olha que coisa maravilhosa. Um cara que tem inteligência emocional pior do que a de um menino da quinta série. Bolsonaro, que ótimo. Ó, aqui nosso carro de som em Barra de Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo, Barra de Santo Antônio. Não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo. Aqui um trecho, Barra de Santo Antônio é um bairro na Zona Sul de São Paulo, capital. Rodou essa semana lá. A gente tá indo pra cima, continua indo pra cima desses malditos. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Se você não se inscreveu ainda, ó, o tanto de eu tô xingando o general no vídeo, mostrando a cara. Inscreve aí no canal, é o mínimo que você pode fazer. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e se inscreve também nas minhas outras redes sociais que estão no primeiro comentário.